Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Sexta-feira, mais uma semana chegando ao fim e um final de semana começando. Então vamos juntos com muita energia positiva. Bom almoço! Oi, Maria! Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está em casa. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação para vocês. Estado decreta situação de emergência. Exatamente, UTIs praticamente lotadas aqui no nosso estado, o que chama a atenção e preocupa a Secretaria de Estado da Saúde. Como o governo pretende resolver essa situação? O motivo são as doenças respiratórias agudas graves, que estão lotando os hospitais. Atenção, a prevenção nesse momento é o melhor caminho. Este é o principal destaque da edição de hoje, mas não é o único. Tem mais, viu, Fernando? A gente vai chamar a atenção também para o motorista do Litoral Norte. A Cris está chegando ao vivo para trazer esse destaque aqui pra gente. Bom dia, Cris. Na sequência tem Cleiton Ramos. Bom dia, Maria, Fernando, a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Isso mesmo, o sistema pare e siga no trevo entre Brusque e Itajaí até o dia 17, mas tem rota alternativa para o motorista e a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no SCC Meio-Dia. Obrigada, Cris, pelas informações já ao vivo do Litoral Norte. Cleiton Ramos está na Serra para acompanhar a Festa Nacional do Pinhão e o destaque de hoje é a sapecada da canção. Cleiton Ramos, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Fernando, Maria. Você frisou muito bem, sapecada da canção, hoje etapa regional. E a turma já está lá passando o som para a noite dar aquele grande espetáculo. E daqui a pouco todos os detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Fernando Machado e Maria. Obrigado, Cleiton. Reportagem ao vivo do nosso Meio-Dia. Estamos no ar nesta sexta-feira. Vamos juntos. Muito bem, gente, estamos no ar nesta sexta-feira. Bom dia para você, muito obrigado pela companhia. A gente começa com um alerta, uma preocupação para a saúde pública de Santa Catarina. As UTIs estão com ocupação de 96% neste momento. Devido a isso, o Estado decidiu decretar situação de emergência. Esta assinatura permite que o governo aplique recursos de forma emergencial e até busque estruturas maiores para resolver o problema. O motivo são as doenças respiratórias agudas graves. A Maria já vem alertando há bastante tempo. Com a queda nas temperaturas, infelizmente, as pessoas acabam adoecendo. É uma gripe, Covid e tantas outras doenças que a gente tem por conta do frio e das baixas temperaturas. O alerta nesse momento, Maria Esther, é justamente para prevenção, evitar sair de casa, cuidar com agasalhos, uma alimentação para quem pode. Tudo isso, gente, para você evitar ficar doente nesse momento. Porque, infelizmente, as doenças respiratórias acabam se agravando em algumas pessoas, quem já tem doença crônica, ou então o idoso, a criança, e com UTIs lotadas, a preocupação sempre é alta. A gente viveu isso na pandemia. Por quê? Com a UTI lotada, qualquer outra coisa que aconteça não vai ter suporte da saúde pública. Isso é muito preocupante. Maria, vem mais frio por aí? Vem mais frio e a gente está falando aí de UTI neonatal, UTI pediátrica e UTI adulta. Toda essa superlotação aqui no nosso estado que acabou com esse decreto de emergência. Então, daqui a pouco a gente vai chegar com o Thiago Pires para trazer o que é que vai ser feito daqui para frente. Como é que você, morador, você que precisa, você que é catarinense precisa de uma dessas UTIs, como é que você vai proceder, né, Fernando? Tem os cuidados, a gente estava falando bastante nos últimos tempos também sobre a vacina e a importância da vacinação, porque ela pode sim evitar que você precise de uma UTI. Vamos chamar o Thiago Pires, Fernando? Perfeito. Foi muito legal você trazer esse assunto, porque depois da pandemia, toda aquela guerra política envolvendo a vacina, a verdade é que acabou descredibilizando muitas outras vacinas e não apenas a da Covid. E muitas pessoas com um pensamento que não corresponde com a realidade, acabam não tomando a vacina sequer da gripe. E aí os casos acabam subindo, chega o inverno, a preocupação com as UTIs, com os hospitais lotados. O que era antes uma previsão acabou se confirmando. Gente, situação gravíssima
É um alerta, UTIs lotadas, situação de emergência e Thiago Pires na tela de Santa Catarina com mais informações. Está lá ele no Hospital Regional para explicar como o Estado pretende resolver essa situação, direto do continente, ao vivo, para toda Santa Catarina. Thiago Pires, o que você conseguiu apurar? Qual é a situação de momento, hein, Thiago? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda Santa Catarina. Verdade, Fernando. A gente está vendo isso nos colegas de trabalho, na família, né? Quantos casos estão tendo. Isso a gente reflete para o Estado. E é isso. Ontem à noite foi assinado esse decreto, o decreto 1031, por consequência desses graves números, do aumento de números e a superlotação nas UTIs aqui de Santa Catarina. Por isso esse decreto ele tem validade de 180 dias. Antes de falar mais sobre o decreto, vamos mostrar um mapa para vocês da realidade das UTIs gerais neste momento em Santa Catarina. Nós estamos com leitos ativos, né? Nós temos 1.423, disponíveis 84, leitos ocupados 1.339 e a taxa de ocupação, Fernando, está chegando a 94,1%. Olha os números aí, no Oeste 99%, lá no Norte 99%, aqui na Grande Floripa 95,2%, no Sul é o que está um pouco menor, ou melhor, menos pior, né? 85,4% de ocupação. Vocês estão vendo aí que o quadro está quase todo ele no vermelho e no laranja. Isso foi a decorrência aí para o Estado decretar esta situação de emergência por esses casos graves de problemas respiratórios. O que motivou? Vamos colocar na tela aí, crescimento expressivo nas internações de UTIs, neonatal, infantil e adulto, a superlotação nos hospitais, o alto risco para a população. Agora o pessoal deve perguntar, decretar dessa situação de emergência, o que isso significa? O que isso muda? Vamos explicar para você. A Secretaria de Saúde, a partir do momento deste decreto, ela pode usar bens e serviços da rede privada se for necessário. Fica autorizado, sem nenhuma burocracia, para poder utilizar também. Novas regras e medidas podem ser adotadas a qualquer momento para conter a crise. Como disse, vale por 180 dias a partir de 12 de junho, que foi assinado ontem, na quinta-feira, à noite, Fernando e Maria. Então, é isso. No momento que se decreta, se tem a possibilidade de qualquer coisa ser feita de forma rápida, sem burocracia, inclusive utilizar a rede privada. Agora, uma das preocupações, é claro que a UTI geral é uma preocupação, mas os casos em crianças é o que está causando também muitos problemas e por isso, né, a gente traz essas informações para vocês que eu estou pegando agora aqui para atualizar dos casos das UTIs neonatal e também das UTIs pediátricas. Por exemplo, estou abrindo aqui neste momento o quadro da UTI neonatal. 100% de ocupação, Fernando, Maria, todos que nos assistem, no Oeste, Meio Oeste, no Norte e no Litoral Norte. 68 é o que está menos no Sul, viu? A Grande Florianópolis com 85,7. Nós estamos falando da UTI neonatal. E a UTI pediátrica, nós estamos com 100% também no Norte, 100% no Oeste, no Extremo Oeste, 100% na Serra e 100% na Grande Florianópolis, de ocupação destes leitos. Ou seja, é preocupante, o governo teve que tomar essa atitude, Fernando. Agora eu entrei para poder chegar e estacionar aqui ao lado, eu fiz uma volta e passei na frente da emergência. Visualmente a emergência não está lotada, não tem muita gente ali, está tudo tranquilo. O que não está tranquilo é porque os casos graves, eles estão sem condições de receber. Os leitos estão ocupados, como aí vocês viram, neonatal e pediátrico está 100% em diversas regiões do estado. A gente vai seguir monitorando essa atualização também através do portal SCC10 em tempo real sobre este decreto. Agora, o mais importante é que a partir de agora, tomando ciência disso, o Estado pode sim tomar qualquer atitude drástica para poder resolver ou amenizar os problemas da saúde em relação a problemas respiratórios aqui no Estado. Maria, Fernando, é preocupante, né? Quando se faz um decreto é que já está no extremo. A gente tem que rezar e seguir as dicas aí que o Fernando deu, né? Todo cuidado é pouco nesse momento. Maria, Fernando. Thiago Pires está comigo, está com você, está no SBT, alertando para a gente esse decreto de situação de emergência do governo do estado por conta das UTIs que estão lotadas. Thiago, obrigado pela apuração, o alerta importante para você que está em casa. Quem tem vô, quem tem mãe idosa, pai idoso, cuida, agasalha, deixa dentro de casa, porque corre o risco de você precisar de uma UTI e não ter aqui em Santa Catarina. E vacina, né? Vacina aí não tem nem o que dizer, né? Corre lá para deixar a caderneta em dia. Ô Maria, você sabe que tem greves e paralisações acontecendo na Grande Florianópolis? Pode trazer o Thiago para cá, eu quero continuar conversando com ele, por gentileza, produção. Thiago Pires continua comigo na tela. São José é a greve dos servidores. Né?
e a paralisação do transporte público que aconteceu na capital. Daqui a pouco o Thiago vai atualizar esses assuntos pra gente aqui, Maria Esther. É isso mesmo, Thiaguinho. Daqui a pouco, então, você volta aí direto do continente para falar se ainda tem algum serviço que está sofrendo impacto devido a essa paralisação aí na região do continente, região de São José. Em instantes, Thiago Pires está de volta, né, Thiaguinho? Até daqui a pouco. Valeu! Thiago Pires, a reportagem do SBT no continente nesta sexta-feira. Fernando, teve catarinense voando no circuito mundial de surf que aconteceu lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Iago Dora foi o único do time Brasil a se classificar para as quartas de final da competição. O representante de Santa Catarina, terceiro colocado no ranking mundial, segue aí em busca da regata amarela. O Iago, Fernando, daqui! Grande Iago! Bastante conhecido no Brasil, em Florianópolis. E olha aí, ó, daqui a pouco a Angélica Varaschini vai trazer os detalhes pra gente no SCC Esporte. Você sabe, o esporte mais cedo aqui no SBT, por volta de 12h05. Agora o tempo, vou começar com Brusque. Deixa eu ver como é que tá em Brusque, né? Esta sexta-feira. Maria Esther, sem chuva, mas uma sexta-feira gelada, 18 graus de temperatura em Brusque. Você sabe, Fernando, que hoje aquela frente fria mesmo, a massa de ar frio de origem polar que a gente estava falando nos últimos dias, ela começa a se afastar do nosso estado, as temperaturas começam a subir um pouco mais. Então a gente vai ver que hoje, com a presença do sol, ainda é claro que entre nuvens, como a gente está vendo em Brusque, mas já dá uma leve aquecida. Aquela friaca toda dos últimos dias, a gente não vai ver mais aí para o final de semana também. Teremos um final de semana de chuva pela frente. Já já eu vou trazer os detalhes na previsão do tempo. Maracajá um pouco mais quente, hein? Maracajá no sul do estado, Brusque 18 e Maracajá, que vai trocar agora, você vai ver na tela, 20 graus de temperatura, mas um céu bonito, solzinho que aquece no meio da manhã lá em Maracajá. Gostoso esse solzinho. E agora à tarde a gente deve ter um aquecimento ainda maior por aí, viu? Deve chegar nos 21, 22 graus. Uma sexta-feira gostosa, dá pra dizer assim, agradável. Fechamos com Florianópolis. Deixa eu ver a capital de todos os catarinenses. Nossa, imagem da Lagoa da Conceição. Imagem linda de Florianópolis, 19 graus. Também podemos ter um aquecimento aqui em Floripa, viu? Podemos chegar aos 20, 21 graus. Vai esquentar um pouquinho. Aguenta aí que já já eu chego falando como é que vai ficar o fim de semana para você se organizar. Pessoal, parcerias entre a Prefeitura de Florianópolis e a iniciativa privada vêm ganhando força por aqui. Espaços, gente. Espaços podem melhorar com a infraestrutura transformadora, gerando qualidade de vida a partir desta parceria público-privada. O Thiago Pires e o Ramon Kaminski vão explicar pra gente agora na reportagem. Olha só. E antes era apenas uma área verde, sem recursos e pouco utilizado, hoje é um parque público com estrutura de caminhada, quadras de beach tênis, basquete, pet place e até mirante para apreciar esta magnífica vista. Esse é o Parque Costa Azul, mais um dos vários equipamentos da cidade que fazem parte de parcerias entre o poder público e empresas privadas, através de adoção. Localizado no Novo Estreito, tem mais de 21 mil metros quadrados e foi entregue à comunidade em 2023. Motivo de orgulho para essa empresa que há 22 anos já adotou mais de 30 praças da capital. O Parque Costa Azul realmente foi um privilégio, né, fazer ele, executar e entregar, ver a comunidade realmente abraçando, né, esse parque tão bonito. Né? É muito especial, né, ver o pessoal vindo de fora, conhecer o bairro, conhecer o que a gente entregou e todo esse entorno, né? Essa área arborizada, essas áreas de lazer, né? Que temos essa quadra de beach tênis, de futevôlei, vôlei, streetball, área para piquenique, área para ginástica. Então, realmente, ele é bem completo. A empresa, além de construir, também dá todo o suporte de manutenção diária do local para deixar o espaço bonito, útil e agradável aos moradores e visitantes. Eu acho muito interessante. Eu estou morando aqui já há uns 2 anos e uma das melhores coisas que tem aqui é esses parques, né? Para a gente poder passear com os cachorros, fazer amizades e realmente é muito importante, né, para qualquer bairro ter uma praça como essa. Isso aqui é demais, cara. Isso aqui não existe, cara. Não existe. Graças a Deus que existe um empresário grande, um empresário que entende da arte, que sabe fazer as coisas, sabe? Então, isso aqui é tudo. Esse é só um exemplo de como uma parceria público-privada pode melhorar e dar qualidade de vida para as pessoas.
Outras praças, parques, complexos esportivos já recebem esse incentivo e essa parceria. Nesse caminho, a Prefeitura da capital está mapeando pontos turísticos que deverão ser licitados para concessão por tempo determinado. Estamos no Largo do Fagundes, também Praça Pio XII, entre as ruas Tenente Silveira e Felipe Schmidt, aqui no centro da capital. Aqui uma licitação já está em aberto, onde a empresa vencedora vai ter, claro, que explorar o local comercialmente, mas em contrapartida vai ter que revitalizar o espaço e também fazer com que esta área seja agradável para o público que aqui precisa passar. A secretária de Licitações, Contratos e Parcerias de Florianópolis foi até o local conversar conosco para explicar como tudo vai funcionar após ter uma empresa vencedora da licitação. Ela vai ser responsável por fazer toda a reforma da praça, refazer a impermeabilização, a urbanização do local e, em contrapartida, ele vai poder explorar o estacionamento e explorar os 3 quiosques que ficam aqui em cima. Aqui a ideia é que a praça continue sendo livre acesso para todo mundo, né? O que é que vai ter de cobrança aqui em cima? Os espaços de comércio. Nós estamos prevendo 3 comércios aqui, 3 quiosques nessa praça e o estacionamento vai ser reativado. Então, quem utilizar o estacionamento ou quiser consumir alguma coisa nos quiosques vai pagar, obviamente, pelo consumo, mas para ficar na praça, aproveitar o novo visual da praça que a gente está organizando, esse não tem preço nenhum. Aqui embaixo do Largo do Fagundes tem o estacionamento que hoje está desativado e ele faz parte desta parceria. A empresa que ganhar a licitação vai poder explorar comercialmente este espaço. O que vocês estão vendo tem este andar e mais um subsolo. São 200 vagas de estacionamento aqui embaixo do Largo do Fagundes. É a parceria que se pretende com o município. O edital ele está aberto, a data da abertura das propostas é na segunda-feira da semana que vem, no dia 16, então todos os interessados têm até essa data para se inscrever e participar da licitação. A concessão para essa praça é de 35 anos. Outros 100 pontos turísticos já foram mapeados e em breve serão divulgados os editais de licitação para a concessão. É uma alternativa de recuperar espaços públicos de forma rápida e eficaz e entregar locais agradáveis de convívio sem onerar o poder público e ainda arrecadar valores ao orçamento municipal. E atenção, que já tem novos pontos que serão licitados em breve. O próximo espaço que a gente está organizando para fazer o lançamento são os quiosques de praia. Como a gente já fez ano passado, a concessão foi para 1 ano e aí agora nós vamos fazer o lançamento novamente até o começo de julho. Essa licitação deve estar na rua também. Importante esse trabalho entre o setor privado e o poder público. Quem ganha é a população. Muito bom. SCC Meio-Dia com você. Bom almoço nesta sexta-feira. Tem planos já para o seu final de semana? Já convidou? Convidou o maridão? Convidou a esposa para dar uma volta? É isso aí, aproveitar. Dia dos Namorados ontem. Foi legal? Foi legal, né? Muito bom. Vamos juntos. Olha, um casal, falando em Dia dos Namorados, um casal foi preso pelo crime de maus tratos, cárcere privado em Joinville. É o casal do crime. O casal abrigava 2 idosos e teria cometido o crime contra os velhinhos. Exatamente. O crime não. Eu cometi um erro gravíssimo aqui. Os crimes. O Luiz Felipe está comigo, tem todos os detalhes desse casal que maltratava os velhinhos em Joinville. Conta pra gente o que aconteceu com esses dois aí. Foram presos ontem, ô Luiz? Foram presos no Dia dos Namorados? Conta pra gente. E como é que são esses velhinhos? Receberam atendimento médico? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. É isso mesmo, Fernando. Os crimes bárbaros que aconteceram aqui em Joinville, sim, esses 2 indivíduos foram presos em flagrante. Como é que aconteceu essa história? Eles tinham uma casa num bairro nobre aqui de Joinville, o bairro Atiradores, e tinham esses velhinhos dentro dessa casa em cárcere privado e completamente maltratados. Um dos relatos, Fernando, inclusive, que um desses idosos não poderia acessar o cômodo inferior
dessa casa. Uma casa completamente suja, completamente largada, e ali essas pessoas mantinham esses velhinhos. Um, inclusive, estava amarrado em uma cama quando a polícia chegou no local. Foi preso, então, a mulher e o homem. E pasmem, Fernando e amigos do SCC Meio Dia. A mulher, de 45 anos, ela tinha 45 boletins de ocorrência por conta desses crimes. Ela estava proibida de fazer esse tipo de serviço, mas continuava realizando esse tipo de cuidado. A polícia, então, chegou no local, prendeu esses dois indivíduos em flagrante e encaminhou os velhinhos para todos os cuidados hospitalares. A gente espera agora que eles fiquem bem e bem cuidados. Mas esse casal, como você mesmo citou, Fernando, passou o Dia dos Namorados atrás das grades. É a Polícia Civil cumprindo o seu trabalho aqui em Joinville. Eu volto contigo no estúdio. Alô, meu caro Luiz Felipe, muito obrigado pela informação. Aí você tá vendo, casal preso no norte do estado, casal que maltratava esses velhinhos. Inacreditável, né, Luiz? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Jardim Paraíso, Iririú, Costa e Silva. Alô, Joinville, estamos chegando. Tá aí, ó, o dono do microfone, Luiz. Daqui a pouco a gente volta a conversar, meu caro Luiz Felipe Melo, tá lá no norte do estado, sempre com as informações ao vivo. A madrasta que esqueceu uma criança de 3 anos dentro de um carro foi denunciada por homicídio culposo. É aquele quando não há a intenção de matar. Diferente do doloso, quando o sujeito comete o crime de forma intencional. Mas, infelizmente, ela esqueceu e a criança morreu. O caso aconteceu em abril deste ano, no município de Videira, no meio-oeste, aqui em Santa Catarina. Agora o Bastos está aqui com todos os detalhes da conclusão da investigação por parte da Polícia Civil. O que pode acontecer com essa mulher agora? Hein, Bastos? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. Ótima sexta-feira para todos nós. Esse caso a gente tem acompanhado, então, desde que ele acabou acontecendo, né, Fernando? No dia 25 de abril, a madrasta esqueceu, então, a criança de apenas 3 anos. Ela saiu de casa logo de manhã cedinho, ali por volta de 7 horas, com a criança no banco de trás do carro. Quando percebeu, então, que essa criança estava dentro do veículo, ela ficou por mais de 10 horas dentro desse veículo, percebeu que a criança ainda estava dentro do automóvel no final do dia, infelizmente já sem vida. Essa mulher, então, informações que foram divulgadas pelo próprio Ministério Público aqui de Santa Catarina, a madrasta admitiu ter esquecido o enteado dentro do veículo. Após a investigação do MP, que denunciou a mulher por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Diante das provas reunidas no inquérito, o Ministério Público chegou à conclusão de que houve sim negligência. A denunciada não quis matar, nem assumiu o risco, mas violou o dever de cuidado que resultou na morte dessa criança que a gente está vendo agora nas imagens, inclusive. O crime de homicídio culposo tem pena prevista de 1 a 3 anos de detenção e não é julgado pelo tribunal do júri, e sim por um juiz. A denúncia, Fernando, aponta ainda que a mulher teria agido com negligência, deixando o menino trancado por horas dentro do carro, o que causou a morte por asfixia, devido ao calor e também à falta de ventilação. Ela agora, então, deve responder pelo crime de homicídio culposo. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse triste caso que gerou grande repercussão, não só aqui no estado de Santa Catarina, mas também em todo o país. Fernando, qualquer novidade, a gente traz aqui para o nosso telespectador. Devolvo para você no estúdio. Isso, Bastos. É isso. A polícia, com esse inquérito, denunciando-a por homicídio culposo, deixa claro, ela não é nenhum monstro. Não fez nada de caso pensado, mas esqueceu, foi negligente na hora de cuidar da criança e vai ter que responder por isso. É mais um sofrimento, que essa família já está sofrendo muito. A verdadeira punição, infelizmente, é esse sentimento de tristeza que ela deve carregar por ter esquecido a criança lá dentro. É esse mundo corrido, né, gente? A gente quer resolver tudo e não resolve nada. Infelizmente, o garotinho acabou perdendo a vida. Um descuido que rendeu a vida dessa criança, desse pobre anjo. Na hora da investigação avançando, ela vai responder por homicídio por conta da morte do pequeno. Atenção, a partir de hoje, a intercessão
entre a BR-101 e a SC 486 funciona no sistema pare e siga. Eu conheço por siga e pare, mas agora mudou, agora é pare e siga. Presta atenção porque a Cris Pinheiro está chegando comigo, ela tem todos os detalhes destas alterações. Essa interseção, essa ligação das duas rodovias, a estadual com a federal, fica em que altura aí do litoral norte, hein, Cris? Fica perto do quê para situar o nosso motorista, o nosso morador? E explica mais, o que vai acontecer no local, até quando que os motoristas vão ter que enfrentar o siga e pare? Cris Pinheiro está ao vivo comigo, direto de Itajaí, tem as informações. Oi, Cris! Oi, Fernando, bom dia para você novamente. Para quem vem de Florianópolis pela BR-101, por exemplo, Fernando, é a primeira entrada de Itajaí. Que vem sentido norte é a terceira entrada, é o trevo entre Itajaí e Brusque. E essa interseção aí de pare e siga vai acontecer até o dia 17 de junho, todos os dias, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, principalmente para os motoristas que circulam de Itajaí para Brusque e de Brusque para Itajaí. Isso porque acontece ali as obras ali do novo viaduto e para as equipes fazerem o içamento das vigas de sustentação do novo viaduto, é preciso fazer esse sistema pare e siga, que leva geralmente até 15 minutos de cada lado. Mas, Fernando, tem rotas alternativas para o motorista. Por exemplo, se ele vem de Brusque para acessar Itajaí, ele acessa a BR-101 e entra pelo contorno ali do bairro Canhanduba. Agora, se você está em Itajaí e precisa acessar Brusque, a sugestão é já ir pela Avenida Governador Adolfo Conder, que fica no bairro Cidade Nova, acessa ali o elevado do Cidade Nova, daí sim acessa a BR-101 e segue até o município de Brusque. Lembrando, esse sistema pare e siga acontece até o dia 17, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Volto contigo, Fernando. Tudo bem, informação de trânsito, Cris Pinheiro. E atenção, porque agora, final de semana, esse movimento é bastante intenso ali na região de Itajaí, de Balneário, na BR-101. Obrigado, Cris. Fica de olho pra gente aí, qualquer novidade, você volta ao vivo. Atenção, meus amigos, porque tá na hora de falar de Festa Nacional do Pinhão, dona Maria Esther. A tão aguardada sapecada da canção nativa está chegando. Começa hoje a etapa regional. Regional. E o Cleiton Ramos tá lá na Serra, tá ao vivo, direto dos estúdios do SCC, lá na Praça João Costa, o estúdio panorâmico do SCC. Olha ele, tá aí, ó, Cleiton Ramos, o apresentador do Tá Na Hora Santa Catarina, e que nessa semana também está dividindo a apresentação do nosso meio-dia, direto de Lages, lá dos estúdios do SCC. Oi, Cleiton, já tá com o gogó afinado aí para uma música tradicionalista, hein, Cleiton Ramos? Hã? Opa, aí você me coloca em maus lençóis, porque aqui não canto nada. Eu posso fazer, quem sabe, a segunda voz, bem de leve, ou a terceira. Não ri, Roberto Azevedo. Roberto aqui brincando comigo. Um abraço, Fernando Machado, Maria Esther, essa audiência maravilhosa. Já que você falou do Tá Na Hora, tá na hora, aqui no SCC Meio-Dia, de falar claro, da sapecada, da Festa do Pinhão. E ó, antes da gente falar desse evento, olha só como tá bonito aqui o nosso estúdio. A gente está recebendo a rainha, junto com os músicos Lucas e também o Alex. A rainha Amanda, que está sendo aí a responsável, né, junto com a segunda princesa, a primeira, por dar o recado dessa festa que é tão importante. Tá bacana a festa, né, Amanda? Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada, bom dia primeiramente, bom dia ao povo que está no estúdio e também os que estão nos assistindo. Sim, está sendo muito bacana, o coração está grato, feliz, muito alegre por ser uma festa remodelada, uma festa com um cenário diferente, cultivando ainda mais a nossa cultura, a nossa tradição, intitulada Raízes. Que legal! Olha só, eu vou conversar na sequência, né? A produção me confirmou, viu, o Fernando Machado e Maria Esther, que uma participante da sapecada vai chegar daqui a pouco. É ela?
ela, a rainha, brincadeira, a gente já sabia. A rainha, viu, Fernando, Maria, pessoal de casa, vai participar da sapecada, dessa etapa regional que vai acontecer logo mais no palco que está lá atrás. O pessoal agora está passando o som e ela também vai dar o seu recado no gogô. Primeiramente, vamos fazer aquele jingle bacana, pode ser da Festa do Pinhão, juntamente com o Lucas e o Alex, que é irmão da Amanda. Vamos lá, som na caixa aí. Do pinheiro nasceu a pinha, da pinha nasceu o pinhão, do pinhão nasceu a festa da tradição. Nessa festa tem churrasco, tem cardápio de pinhão, chimarrão bem cevado e fandango de galpão. Tem artistas no palco, sapecada da canção, a tradição que se renova em festa, vem pra festa do pinhão. A tradição que se renova em festa, vem pra festa do pinhão. Agora eu te pergunto, Fernando, tu acha que depois dela cantar eu vou arriscar nem com a segunda, nem com a terceira, nem com a quarta e nem com a quinta? Como é que vai ser participar cantando lá, dividindo o seu reinado? Olha, eu brinco que o coração chega a errar as batidas, porque eu tô, de fato, muito ansiosa por esse momento, muito nervosa também. Mas a gente se preparou bastante, a gente ensaiou bastante, tudo nas mãos de Deus, acho que vai dar tudo certo. E é uma alegria muito grande, porque eu vivencio essa pecada desde muito pequena. O meu irmão, Alex Bianchini, toda a vida tocando gaita, enfim, a nossa família inteira cultiva as tradições desde muito, muito pequena. Eu me vejo nesse meio desde muito pequena. Então, sempre assistia essa pecada e sonhava estar pisando naquele palco. E como tem toda a questão da triagem e tudo mais, nunca tinha acontecido de passar uma música comigo cantando. Mas dessa vez deu tudo certo e vamos estrear aí nesse palco mágico. Boa sorte para você, Muito obrigada. Pro Lucas, pro Alex também. Claro que a música que você vai cantar não pode nem dar uma palhinha aqui, não, que é segredo de Estado, né? Tá no regulamento também, acredito, né? Isso. Então vamos cantar uma outra para encerrar a participação com a rainha e, acima de tudo, cantora. E canta demais, hein? Amanda, rainha da festa, soltando a voz. Obrigada. Floreando a guitarra, invoco a cigarra nas cordas em flor. Seguindo este embalo, te fiz de regalo uns versos de amor. Chinoca bonita com ares de Anitta, florão de donzela. Se bela é a lua, tu és a chirua, mais linda que ela. Morena lindaça, pois tu tens a graça da rosa em botão. Por esta paisana senti a picana do meu coração. Olhando a moeda, estrela campeira, teus olhos eu vejo, pra esta chinita eu trago a estrelita. Em troca de um beijo. Que é isso? Que lindo! Tô toda arrepiada aqui, Fernanda. Acredito que você também, Maria. Lindo demais. Isso é a cultura do povo lagiano. Isso resume a festa do peão. E nós, com muito carinho, Grupo PCC SBT, participando desse momento mágico. Mais um pouquinho e volto com vocês aí na sequência. Pois tu tens a graça na rosa em botão. Por esta paisana senti a picana no meu coração. Boa, Cleiton, parabéns. Nossa, que rainha maravilhosa, né? Essa escolha aí tem tudo a ver com essa festa do Pinhão Raízes, né? Esse tema deste ano, trazendo uma rainha que participa da canção, dessa pecada da canção nativa. Lindíssimo, lindíssimo, parabéns. Que bonito a gente poder mostrar nessa sexta-feira já esse clima, porque hoje à noite tem a etapa regional por lá. Boa. Sapecada da canção nativa, corre lá para prestigiar os nossos artistas locais. Agora tem um rápido intervalo. Na volta, outras notícias. Legal, já estamos de volta nesta sexta-feira. Os servidores públicos de São José continuam em greve, já que o sindicato e a prefeitura ainda
não entraram em acordo. O Thiago Pires continua lá em São José, vai trazer os detalhes e nós queremos saber qual é o impacto até agora nos serviços públicos. Thiaguinho, conta pra gente o que você apurou por aí. Pois é, Maria, o que a gente tem de informação é que essas conversas, as tratativas estão acontecendo a todo instante. A última informação que se tem é de que teve uma tentativa de negociação ontem à tarde, mas que nada aconteceu, ou seja, não chegaram em um acordo. Então, a greve continua de acordo aí com o Sindicato dos Trabalhadores aqui de São José. Segundo o sindicato, Maria, respondendo a sua pergunta, a adesão da greve é em torno de 60%. Nós entramos em contato com a prefeitura, que diz o seguinte: a adesão à educação dos trabalhadores de educação é de 28% e da saúde de 5%, enquanto o sindicato, como disse, diz que é 60%. Mas é sempre assim, né? A gente sempre ouve as duas partes para tentar pegar e colher essas informações. Agora, o mais importante de tudo é que, segundo a prefeitura, não há nenhum serviço inoperante. Tudo está trabalhando, acontecendo e funcionando de forma normal, devido a essa adesão, segundo a prefeitura, de 28% e também na saúde de 5%. A greve continua sem acordo. Hoje pela manhã teve uma passeata aqui no Cobra Sol, em São José, também dos trabalhadores, né, alegando isso tudo que estão reivindicando junto ao município e tudo mais. A gente segue acompanhando, Maria, Fernando, mas a greve continua, mas segundo a prefeitura, respondendo novamente a sua pergunta, tudo está trabalhando normalmente, não há nenhum serviço sem operação diante da greve, Maria. Thiago Pires, greve em São José. Bom, já que estamos falando de greve, né, Maristela, vamos entender como é que está o transporte coletivo na região metropolitana também. Thiaguinho, conta pra gente sobre essa paralisação. Pois é, Maria, a gente também, essa foi uma que nos pegou de surpresa essa semana, né? Muita gente, né, ficou aí ontem, né? Ficou sem o transporte público, transporte coletivo, né? Como disse, são 150 mil pessoas que utilizam em média o transporte aqui na Grande Florianópolis. A informação que se tem é o seguinte: a greve continua, ainda estão em estado de greve, mas todas as linhas hoje estão funcionando normalmente, viu? Nenhuma linha ficou inoperante, todas as linhas trabalhando. Agora, o mais complicado que se tem é aquela notícia que a gente deu ontem, né? De que eles podem parar a qualquer momento. Por isso fica essa questão da ansiedade das pessoas sem saber se vai conseguir voltar. Será que hoje, fim de tarde, quando eu precisar ir para casa, vai ter ônibus? Pois é, pode acontecer, viu? Essa é a informação. Segundo a Setuf, aí a greve continua, né? Mas novas paralisações podem acontecer a qualquer momento. Deve ser por isso, Fernando, estava vindo aqui para São José, deve ser esse um dos motivos de que há muito carro na rua, viu? A gente já está acostumado a conviver com muito trânsito. Agora, hoje está bem atípico, está bem anormal. Não só para entrar na ilha, para sair tem muito trânsito, principalmente dentro da ilha, viu? A saída do centro ali, Padre Roma, Tolentino, Rio Branco, ela tá um caos, é muito carro na rua. Acredito que também seja dessa questão das pessoas sem saber se vai ter ônibus, se não vai ter ônibus, o que vai acontecer, saíram de carro, né? Na dúvida, vamos sair de carro. Pode ser consequência disso. Mas é isso, greve continua, pode ter paralisação a qualquer momento do transporte na Grande Florianópolis. Maria, Fernando. Essa informação é extremamente importante porque o estado de greve permanece e isso significa que a qualquer momento os trabalhadores podem cruzar os braços novamente. De braços cruzados não tem ônibus circulando na Grande Florianópolis. O impacto disso é que, com medo, a população tirou o carro da garagem. O trânsito está caótico nesta sexta-feira. Demorei quase 1h30, viu, lá do Roçado para cá. Então, é muito trânsito. Aí não bastasse a greve de ônibus, também tem o frio, Maristela. Só que é o seguinte, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato patronal estão negociando, a gente torce que cheguem logo num acordo para ninguém ficar sem busão no começo da semana que vem, para começar mais uma semana de trabalho. Obrigado, Thiago! Agora, SCC Comunidade chegando por aqui. Olha, em Gaspar, no Vale do Itajaí, moradores cobram a implantação de uma passarela para a travessia sobre a BR-470. A reivindicação é antiga e visa garantir a segurança dos pedestres nesse trecho que é perigoso. O PC está chegando ao vivo para contar pra gente se pessoas já morreram atropeladas nesse trecho. Por que essa reivindicação? PC, bom dia. Bom dia, Marister. Bom dia, Fernando. Exatamente, o nosso SCC Comunidade de hoje é sobre dor,
revolta e cobrança para o fim de uma tragédia anunciada. Nós estamos aqui no quilômetro 33 da BR-470 em Gaspar e há 10 dias exatamente, a dona Belinha, uma senhora de 75 anos, moradora há muitos anos aqui da região, ela iria participar de um grupo de orações, iria pegar uma carona, mas morreu quando tentava atravessar a 470, morreu atropelada. Ela é a 6ª vítima, 6 pessoas já perderam a vida neste trecho aqui da 470, pessoas que morreram atropeladas desde 2021. E os moradores estão indignados, nós temos inclusive imagens para mostrar aí. A comunidade indignada realizou uma manifestação, um protesto no último sábado, fecharam a rodovia aqui na BR-470 em Gaspar para cobrar do DENIT a construção de uma passarela bem aqui nesse trecho. Nós vamos agora conversar com os moradores que estão aqui pedindo a presença do SCC Meio-Dia. E a Nádia é a filha da dona Belinha. Você perdeu a sua mãe aqui na rodovia, é uma reivindicação antiga da comunidade, eles querem a construção de uma passarela e essa reivindicação ela é muito antiga. Você perdeu a sua mãe para o descaso? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, sim. É um descaso muito grande, né? Nós estamos aqui com uma rodovia que ainda está em construção, onde que a velocidade ali, 100 km por hora para carro e 80 para caminhões. Acredito que não seja uma velocidade compatível para uma região que tem tantos moradores que dependem, que precisam passar para o outro lado da via, para todos os serviços essenciais estão do outro lado. Obrigado. Nossos sentimentos, esses sentimentos do SCC é você e a sua família. É um trecho duplicado da BR-470. Tem asfalto novo, tem pista duplicada, sinal verde para os motoristas. Mas e os pedestres? Como ficam? É risco, perigo para os moradores? Presidente da Associação de Moradores da Rua Pedro Simon. Então foi a gota d'água a morte da dona Belinha. Bom dia. Bom dia, bom dia. A gente vem reivindicando melhorias aqui nessa região, na passarela em questão já há muito tempo. Em 2021 foi feita uma manifestação quando morreu 3 pessoas da mesma família. E desde então, os outros presidentes que estavam em situação, a gente vem fazendo visitas ao DENIT, pedindo, é um pedido de socorro da comunidade em si, para que seja feita uma passarela, Agora fizeram a marginal aqui também, a gente está pedindo uma melhoria nessa marginal, tem o acesso da rua que foi bloqueado, tudo isso a gente está pedindo para a comunidade aqui. Querendo ou não, a rodovia cortou o bairro no meio, Então a gente pede melhorias aqui pro bairro. Obrigado ao presidente da Associação de Moradores da Pedro Simon. A gente vai trazer agora uma posição do DENIT. Nós conversamos com a assessoria de imprensa, com o pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura. E a informação que a gente tem, viu, Fernando e Marister, é que no projeto atual para a duplicação da BR-470, dos 73 quilômetros de Navegantes até Indaial, esse projeto não prevê a construção de uma passarela aqui. Contudo, a nota do DENIT diz que a autarquia, que o Departamento de Infraestrutura, estuda em breve construir uma passarela e atender essa demanda. O prefeito de Gaspar, delegado Paulo Queires, também acompanha a reivindicação dos moradores. O senhor, inclusive, participou de uma reunião com o engenheiro DENIT. O senhor cobrou a construção da passarela? Que informações o senhor tem, prefeito? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, nós já tivemos algumas reuniões com os representantes do DENIT, ontem novamente acompanhados do presidente da Câmara de Vereadores, do presidente da Associação de Moradores e também de empresários. E ontem nós tivemos, nesta audiência, a notícia de que o DENIT irá, sim, elaborar um projeto, bem como os demais trâmites legais para a construção de uma passarela e, com isso, restabelecendo a condição de segurança para que os pedestres possam transpassar a rodovia BR-470, que corta o nosso município neste ponto específico. Chegou a dar um prazo? Eles estão sem projetos nesse momento, a informação que nós temos, mas o superintendente nos disse e pediu à sua assessoria que seja dada prioridade. Ok. Prefeito Paulo Queires, comunidade, muito obrigado pela presença, pela participação de todos. O SCC Meio-Dia veio aqui também homenagear as famílias das vítimas que, desde 2021, esse trecho aqui registrou 6 mortes por atropelamentos na BR-470. É o SCC Meio-Dia dando vez e voz à nossa gente aqui no Vale do Itajaí. Voltamos ao estúdio. Fernando e Maria. Obrigada, PC, pelas informações. Direto ali de Gaspar, na região do Vale do Itajaí.
Vamos do esporte? Tá chegando por aqui a Angélica Varaschini. Valeu, Fernando, Maria. Bora falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia nesta sexta-feira? Isso porque tem muita informação chegando por aqui para finalizar com tudo essa semana. Porque nesse final de semana, tem Tigre em campo. Um duelo que promete ser histórico entre Criciúma e Amazonas, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora ver como é que está a preparação do Tigre para esse confronto? Criciúma e Amazonas nunca se enfrentaram antes na história por nenhuma competição. Afinal, o time da região norte do país tem apenas 6 anos de fundação. Os dois se encontram pela primeira vez neste domingo, às 8h30 da noite, no estádio Heriberto Wilson. E essa não será a única novidade que o torcedor carvoeiro vai ver na noite. Isso porque o atacante Gustavo Maia foi apresentado pelo Tigre e passa a ser opção para o técnico Eduardo Batista. Maia falou na sua apresentação sobre o momento do clube na tabela de classificação. O nosso principal objetivo agora são os 45 pontos, né, para a permanência. E aí depois vamos pensar em objetivos maiores, que seria o acesso, né. E creio que todo mundo tá com a mesma ideia e vamos fazer de tudo para conseguir esses objetivos. O Criciúma ocupa a 15ª colocação com 12 pontos em 11 jogos. É isso mesmo, é o Tigre que entra em campo no Campeonato Brasileiro Série B. Então, por isso, bora conferir os outros jogos também do Campeonato Brasileiro Série B, porque o Tigre entra em campo no final de semana. Criciúma e Amazonas, às 8h30 da noite, jogam lá no Heriberto Wilson. A importância aí do Criciúma para avançar ainda mais na competição. Na segunda-feira, dia 16, às 7h da noite, a gente tem Chapecoense e Ferroviária, lá na Arena Condá. O único que joga fora de casa é o Avaí, na terça-feira, dia 17, onde enfrenta o Volta Redonda, às 7h30 da noite. Os catarinenses que vêm aí buscando uma melhor colocação. A gente tem o Avaí e a Chapecoense lá na parte de cima e o Criciúma que tenta justamente sair dessa zona incômoda que é a parte de baixo da tabela, por mais que não esteja mais na zona de rebaixamento. E falando em relação a isso, falando em Avaí, amanhã tem um jogo muito importante na ressacada. Não é do profissional, mas é da equipe sub-20 que vai decidir o título do Campeonato Brasileiro Série B contra o Vitória. É neste sábado, às 13h30 da tarde, na ressacada. E para quem for ao estádio, olha só, a entrada será pelo portão 4, nos setores C, D e E. E mais do que isso, ó, a entradinha na faixa gratuita, de graça, para o pessoal poder acompanhar o Sub-20, que já está classificado para a Série A do ano que vem, mas claro que essa gurizada quer levantar o título e é isso que a gente espera. Isso no final de semana, no sábado, aqui na ressacada. Já pela Série C, a 9ª rodada é completa para os nossos representantes. Bora ver como fica? Olha só, tem Londrina e Figueirense no domingo, dia 15, às 4h30 da tarde, fora de casa. Essa partida. E no domingo, às 4h30, tem Brusque e Tombense, o Brusque jogando em casa no Augusto Bauer, às 4h30 da tarde. Lembrando ao torcedor alvinegro que um super telão vai estar rolando no Scarpelli para acompanhar essa partida. Os portões dos setores B abrem às 2h30 da tarde. Tudo isso em homenagem aos 104 anos do Figueirense, né? Que foi ontem, mas as atividades seguem até domingo. Quem é sócio do Furacão é só colar lá, porque a entrada é no 0800, é gratuita, vai poder entrar lá e acompanhar essa partida. Já quem for com a camisa do Figueirense, paga meia entrada de R$10 para assistir o jogo e torcer, porque é um evento, né? Tem pagodinho lá pra galera que quer se divertir, dá para levar a família toda e ainda, né, fazer essa torcida de longe. Já o Brusque, né, que joga no domingo também, o Bruscão tá lá no G8, bem faceiro, é o terceiro colocado com 14 pontos e o Figueirense está lutando aí degrau por degrau para chegar na zona de classificação. Hoje é o 14º colocado
com 9 pontos. Isso a gente está falando da Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que final de semana tem muito jogo. Tem também Série D. Os catarinenses entram em campo pela Série D do Brasileiro. Todos os jogos no sábado, dia 14, 1 às 4, 1 às 6 e 2 às 6 horas da tarde. A gente tem Joinville e São Luís na Arena Joinville. O Jack, que continua líder do grupo, vem muito bem, mas tem aí o Gaúcho que vem se aproximando da liderança. Marcílio Dias e Brasil de Pelotas, que jogam às 6 horas da tarde. E também São José e Barra, lá no Rio Grande do Sul, no estádio Francisco Noveleto, às 6 horas da tarde. Assim fica a tabela de jogos da Série D, os catarinenses que entram em campo. Vamos dar uma respirada, né? Porque tem muito jogo, é Série A, Série B, Série C, Série D. É os catarinenses que querem buscar uma posição melhor a cada partida. E nessa quinta-feira, gente, teve a abertura da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Série A, que vai dar agora uma pausinha para o Mundial de Clubes, que rola nos Estados Unidos. Então, bora conferir como é que ficam esses jogos, porque depois o Campeonato Brasileiro só volta daqui um mês, exatamente daqui um mês, dia 13 de julho, porque nesse período tem o Mundial de Clubes da FIFA. Mais líder continua o Flamengo com 24 pontos, mas o Cruzeiro, encostando no Flamengo com a mesma pontuação. E no G4 ainda tem Bragantino com 23 pontos e Palmeiras com 22. Isso nessa parte aqui. Já na zona de rebaixamento, a gente tem o Internacional com 11 pontos. O Inter que vinha bem na competição e agora, tá aqui na zona de rebaixamento. 2 gaúchos. O Fortaleza com 10, mais um gaúcho aqui, o Juventude com 8 pontos. E lá embaixo o Sport com apenas 3 pontos na tabela de classificação. Fora de casa, o Santos ganhou do Fortaleza por 3-2 e deixou o Z4. E em Belo Horizonte, o Inter, que perdeu para o Galo e aí entrou na zona de rebaixamento. Lembrando, então, que Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo, os 4 representantes aí de times que estão no Mundial ainda não entraram em campo e tiveram seus jogos adiados justamente por causa do Mundial. E é disso que a gente vai falar agora. Final de semana começa o Mundial de Clubes da FIFA. 32 equipes com 4 brasileiros. O Palmeiras, o Flamengo, Botafogo e Fluminense. E os jogos acontecem em 12 sedes dos Estados Unidos, onde os participantes estão divididos em 8 grupos de 4 equipes cada. Então estão aqui, vocês estão conferindo aí os jogos, principalmente no Mundial de Clubes. No grupo A, o Palmeiras, olha só, gente, vai enfrentar o Porto de Portugal, o Inter Miami dos Estados Unidos e o Al Ahly do Egito. Tá aí, o Palmeiras com um grupo difícil, né? É complicado, mas eu acho que dá para o Palmeiras, viu? Já no grupo B, a gente tem o Botafogo, o Seattle dos Estados Unidos, Atlético de Madrid da Espanha e o Paris Saint-Germain. Para o Botafogo, a gente tem que dizer que deu uma complicadinha, né? Vai ter jogos difíceis aí pela frente. Lembrando que classificam 2 de cada grupo para a próxima fase. No grupo C, a gente tem Flamengo, o Chelsea, Esperance e também Los Angeles. O Flamengo que teve toda uma repercussão, aí se preparou bastante, os torcedores foram lá para acompanhar também o embarque do Flamengo. E no grupo D, para fechar o outro representante, Fluminense com Borussia, Mamelodi e também Ulsan da Coreia. Assim estão os brasileiros para entrar nesse Mundial de Clubes da FIFA. Esses são os grupos. Bora ver qual é o primeiro jogo desses brasileiros? Olha aqui. A gente tem os confrontos para vocês. O Palmeiras joga contra o Porto. Os jogos são no domingo. Palmeiras e Botafogo estreiam no domingo. Palmeiras e Porto lá em Nova Jersey às 7 horas da noite. Primeiro adversário do Palmeiras. Depois a gente tem Botafogo e Seattle lá na cidade de Seattle. No domingo, às 11 horas da noite, no nosso horário, né? Horário de Brasília. Depois tem o Flamengo, que estreia enfrentando o Esperance lá na Filadélfia, na segunda-feira, às 10 horas da noite. E finalizando, a gente tem Fluminense e Borussia,
também em Nova Jersey, na terça-feira, dia 17. É assim que vai ser a estreia dos brasileiros na Copa do Mundo ou no Mundial de Clubes da FIFA. E claro que a gente vai ficar na torcida. Por isso, para o Campeonato Brasileiro, por um mesinho. E depois volta tudo ao normal por aqui. Mas pra gente, que temos os catarinenses na Série B, Série C e Série D, a gente segue, não para, continua essa competição por aqui. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira a gente volta. Agora, Maria Esther e Fernando Machado seguem na companhia de vocês aqui no SCC Meio-Dia. Bora, Angélica, a gente segue as informações. Já imaginou um desenho animado brasileiro ser traduzido e adaptado para o mandarim? E olha, o mais legal, o desenho é todo inspirado em Florianópolis. Ele já foi traduzido para o espanhol, para o inglês e agora vai para o outro lado do mundo. Vamos conhecer. Esse é o cacupé. Ver o nascimento de um boi? Ok. Verificar se estou de cueca. Ok. Um menino sapeca e muito travesso que tem como parceiro o boizinho Sócrates. Boi superletrado, enjoado de mamão. Tem cara de entediado, mas não se engane não. Da cabeça até o rabo, ele é livre de um bobão. O pai do cacupé é o Hermano, um estrangeiro que fala espanhol, se apaixonou pela cidade e chegou pra ficar. Chama, tá de bigodinho, hein? Essa aí é a Dani, ou melhor, a Daniela, uma adolescente que se considera muito descolada. Agora sou adolescente, eu posso fazer muitas coisas legais, tipo tatuagem, bicicleta. Tem também as irmãs gêmeas Ju e Rerê. Em retrospectiva? Que fofura! E o vilãozinho da história, o Floriano. A seguinte retrospectiva é um oferecimento Polibu. Mas, peraí, esses personagens são um tanto familiares, né? E detalhe, a história toda acontece numa ilha. Essa ilha, a gente tem uma grande lagoa. No centro dessa lagoa existe uma ilhota, né? E nessa ilhota a gente tem um mamoeiro especial, um mamoeiro essencial, uma árvore da vida. Toda vez que um pai e uma mãe têm um bebê, eles levam o seu bebê até a beira dessa lagoa. E essa árvore essencial, um mamoeiro essencial, ele vai cuspir uma daquelas baguinhas de mamão. Essa baguinha, ela cai na água e ela vem nadando aos poucos e se transformando num boizinho de mamão. Quando ela chega à beira da praia, esse boizinho já está grande e ele se torna o parceiro daquela criança. Então, se a criança for um jornalista, como é o seu caso, o boizinho dele será um cinegrafista e os dois se complementam. Mas por que isso acontece? Porque nessa ilha, todo pai e toda mãe trabalha demais numa ponte que nunca acaba de ser construída. Papai Abu é uma série animada que surgiu justamente da paixão dos criadores por Florianópolis. O desenho tem como essência a cultura, as cores e a contação de histórias da cidade. Tomara que eles sejam muito, muito felizes pra sempre! Para sempre até os 13 anos, quando eles terão de se separar. Então a gente passeou muito pela cidade, fotografou muito, fez vários vídeos de lugares, de pessoas, né, para a gente conseguir imprimir essa estética da ilha, também essa estética do nosso folclore do boi de mamão nos personagens. Então foi bastante trabalho, bastante empenho, bastante pesquisa, muitas horas de desenho, de rascunho, de pintura, com muitos artistas envolvidos para a gente chegar nessa estética, nessa animação, nesses personagens. Coitado do Sócrates. Ele deve estar sofrendo tanto longe de mim. Capítulo 1. O que fazer agora que a sua vida é perfeita? A série foi lançada em 2017 em canais de televisão e plataformas de streaming. Desde então, ela vem ganhando espaço com cenários coloridos e bem característicos. Ela já foi traduzida para o inglês e para o espanhol. Mas a novidade agora é que ela está conquistando também o mandarim. Dá para acreditar que a cultura manezinha chegou no outro lado do mundo?
Para os criadores, ver a cultura da Ilha da Magia ser levada para o mundo é um privilégio, um baita orgulho. Entender que a gente pode patrocinar, né? Que a nossa cultura, ela ultrapassasse barreiras, ela chegasse em outros países. Isso emociona por toda essa afetividade que eu tenho com o Boi de Mamão de muito tempo, mas também por ver que a gente conseguiu trazer para uma linguagem universal algo que é da nossa cultura e algo que é super bonito e encantador de ver. Este boizinho agora vai ser seu melhor amigo e vai cuidar de você com muito, muito carinho para sempre. Que fantástica cultura manezinha, gente. Agora vai lá para o outro lado do mundo. Demais. Que legal a gente poder conhecer e mostrar para vocês essa nossa cultura catarinense aqui no SCC Meio Dia. Vamos falar da Feira da Esperança da PAI, que começa hoje. Terá muitas atrações, claro, para promover a inclusão e a solidariedade às pessoas com deficiência. Kaique Guedes, que está ao vivo com as informações, e ele vai passar as atrações e também a programação do evento. Na verdade, é o Thiago Pires que está acompanhando a Feira da Esperança, toda essa organização, aí os últimos ajustes para começar a feira, né, Thiaguinho? Conta pra gente dessa programação. É isso, Maria, só me falta o cabelo aqui, ó. É só, o Kaique essa hora estaria aqui, ó, fazendo assim, ó, mexendo o cabelo, fazendo, sabe aquele esquema que ele faz? Eu não tenho, então fica mais fácil saber que sou eu, ó, tá bem? Maria, brincadeiras à parte, estamos nesse clima de alegria, de festa, de comemoração. Aqui, ó, tá passando sobre esse momento a Orquestra Brasileira de Mulheres do Samba, que hoje começa a Feira da Esperança aqui na PAI. Aqui na verdade, é da PAI, mas acontece aqui no Centro-Sul. Comigo, o presidente da PAI, seu Walter Miguel, já está aqui para fazer esse convite especial. Tanto que a gente falou durante a semana, né, Maria? Chegou a hora, chegou o dia. Começa hoje, hein, seu Miguel? Chegou o dia, ainda bem, né? Muito trabalho. E aí está a realidade, né? E agradecer, de uma forma geral, todos os veículos de imprensa, a SCC, também carinhosamente sempre recebendo a PAI e levando a mensagem. Então hoje estamos iniciando, às 18 horas abrimos as portas da Feira da Esperança, teremos uma solenidade de abertura e depois nós teremos essa banda maravilhosa aqui, que é a Orquestra Brasileira, homenageando as mulheres do samba. Amanhã iniciamos às 10 horas da manhã, no sábado, abrimos inclusive o bazar com os importados, uma extensa programação durante todo o dia. Teremos na metade da tarde, às 16h30, a Camerata, com uma programação Disney. Com as suas crianças, seus familiares, todos vocês irão adorar um espetáculo brilhante. A PAI também estará presente hoje, amanhã e domingo com um grupo de dança dos nossos alunos. Finalizando amanhã, nós teremos o Quinteto S.A. Domingo, novamente, abrimos às 10 horas da manhã, com uma extensa programação, culminando no final e fechando essa brilhante 32ª Feira da Esperança com o Quinteto Nenhum de nós vai estar tocando nem cantando. É verdade, nenhum de nós vai estar tocando e cantando, só vamos estar assistindo. Não vamos estar assistindo, senão não ia assustar. Pessoal, para comprar o ingresso para entrar na feira, é só chegar aqui na bilheteria direto. Mas se você está querendo estar nesses locais aqui, ó, que tem o setor ouro, prata e bronze, sentadinho, tranquilo, pode chegar até na hora do show, já vai ter o seu lugar garantido, é só garantir o ingresso pelo Blue Ticket, né, seu Miguel? Exatamente, pelo Blue Ticket você adquire os ingressos para todos os dias do que nós teremos o show, né? Então eu quero fazer um convite especial a você. Venha, participe, traga a sua família, traga os seus amigos, você vai se divertir, você vai ter comida boa. Vai ajudar. E, principalmente, estará ajudando a nossa instituição a continuar a exercer esse nosso trabalho. Conto com vocês e espero vocês aqui. Um grande abraço. Bom, esse é o presidente, seu Walter Miguel, fazendo esse convite especial. Ó, vou girar a câmera aqui para mostrar toda a estrutura. Aqui, ó, gastronomia, food trucks, lá atrás o bazar de importados. E é isso, ó, mega estrutura montada para vocês virem curtir aqui a Feira da Esperança, que começa hoje, hein? Garante já o teu ingresso para os 3 dias. Com muitos shows, como disse Quinteto S.A., nenhum de nós. Muita coisa boa acontecendo por aqui. Maria, Fernando, volto com vocês, mas o clima é esse. É clima de esperança. É a 32ª Feira da Esperança da PAI. Todo mundo para o Centro-Sul a partir de hoje.
Obrigada, Thiago Pires. É isso, os últimos ajustes para começar a feira. Inclusive, Quinteto SA, que o presidente da PAI comentou aqui, estará hoje com a gente ao vivo participando do Jogo da Música no A Tarde é Nossa. Animação, pagode, samba de boa qualidade com eles ao vivo daqui a pouquinho no A Tarde é Nossa. Feira da Esperança, o convite para vocês aí para curtir, aproveitar e fazer o bem também. Fernando. Recado dado. Os bombeiros finalizaram nesta sexta-feira uma série de simulados do curso de salvamento em altura lá em Chapecó. O Bastos acompanhou tudo pra gente. Olha só as imagens que chegaram. Oi, Bastos, direto do Corpo de Bombeiros de Chapecó, para explicar como essa qualificação vai reforçar a estrutura dos bombeiros para atender a população do Oeste, não é mesmo? População mais segura agora, com os bombeiros treinados, capacitados. Você subiria num poste desse para fazer um resgate? Ou... Você viu o tamanho ali? Você viu a altura? Coloca a imagem na tela, por gentileza. Olha a altura de onde foi feito esse treinamento. Tá lá na Copa das Árvores. Rapaz, a cachoeira! No meio da cachoeira. Olha, tem que ser corajoso, hein? E os nossos bombeiros cada vez mais preparados. Diga lá, para que tipo de resgate esse treinamento, hein? É o quê? O povo que fica pendurado, meu caro Bastos? É isso mesmo, Fernando. Respondendo a tua pergunta, jamais eu vou subir nesse poste aí que esses profissionais subiram durante essas 3 semanas, né? Nesse curso de salvamento em altura que mobilizou profissionais não só aqui do Oeste, mas também de outras regiões do estado de Santa Catarina. Cerca de 15 alunos participaram desse curso, participaram desses simulados. A gente está aqui agora com o Major Eco, que vai contar mais detalhes para a gente. Major, curso que finalizou ontem, né? Hoje vai ter a formatura desses profissionais. Eu te pergunto primeiro, a gente está acompanhando inclusive algumas imagens de como foi essa movimentação também. Qual o objetivo desse curso, né, que mobilizou aí profissionais de todo o estado? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, de fato, hoje nós encerramos esse curso de salvamento em altura do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que pela primeira vez ele foi realizado aqui na região oeste do estado, através do 6º Batalhão, e envolveu 15 alunos, na sua grande maioria sendo provenientes de batalhões aqui do interior do estado, mas também tivemos bombeiros do litoral participando desse curso. É um curso extremamente difícil, um curso extremamente técnico que busca criar caminhos através de cordas, né, um acesso com cordas para que a gente consiga acessar locais onde a viatura não chega, onde a embarcação não chega, onde a aeronave não chega, e através daí a gente conseguir chegar até as vítimas para poder resgatá-las desses cenários, que são os mais variados, né? Nós trabalhamos muito aqui a questão de resgates em ribanceira, resgate veicular, espaço confinado, evacuação de locais de incêndio, torres de telefonia, prédios com trabalhadores. Então, de fato, é um curso extremamente complexo por sua técnica envolvida, pelos equipamentos envolvidos, e que é muito importante para que a gente consiga também disseminar esse conhecimento e aperfeiçoar o nosso efetivo para atendimento dessas ocorrências que acontecem diariamente. E pela primeira vez a gente conversava, foi feito aqui em Chapecó, aqui no Oeste, né? Exatamente. Através de um estudo realizado pela corporação, identificou-se onde haveria necessidade de se capacitar profissionais, né, bombeiros militares, e nesse sentido o curso foi trazido para Chapecó, visando a equalização do número de bombeiros especialistas formados pelo estado. Então agora nós formamos aqui praticamente 10 profissionais da nossa região, desde Joaçaba até São Miguel do Oeste, né? E todos eles voltam para os seus quartéis, conseguem disseminar esse conhecimento, conseguem aperfeiçoar as suas técnicas de atendimento local. Então, muito importante também trazer esse curso, descentralizar ele da onde ele era ordinariamente realizado, para poder também equalizar o número de profissionais formados. A gente está acompanhando nas imagens também, o curso ali, os simulados aconteceram em cachoeiras, na própria Arena Condá também ali, o foco mesmo é salvar as vítimas de alturas mesmo, né, Major? Exatamente, os cenários de trabalho em altura, eles são diversos. Então, nós buscamos aqui dentro de Chapecó esses locais que proporcionassem simulações de locais onde ordinariamente a gente encontra pessoas necessitando resgate. Então, por exemplo, na Arena Condá simulamos um trabalhador preso lá na estrutura metálica, como se fosse alguém que estivesse fazendo um serviço lá. Ontem, no elevado da BRF, tivemos um grande simulado envolvendo inclusive a equipe médica do SAMU para fazer um atendimento de resgate veicular como se um veículo tivesse caído da ponte. Trabalhamos pela manhã em Cachoeira,
cachoeira, um simulado em cachoeira, visando uma pessoa que foi praticar lá uma atividade de rapel e acabou não conseguindo sair. Então, nós integramos um esforço muito grande aqui da sociedade, diversas instituições, empresas abriram as portas para nós, para que nós conseguíssemos utilizar esses ambientes para poder ter uma simulação real, porque é um curso que nós não conseguimos fazer em sala de aula ou não conseguimos fazer só no quartel. Nós precisamos, de fato, de ambientes com elevado risco, né, em desnível muito grande, para poder praticar de fato e ter a percepção real do risco. Inclusive, as vítimas que nós usávamos ali eram alunos também do curso, para que a gente não tivesse um boneco ali que dá uma outra percepção na hora do trabalho. Então, tudo isso envolveu um risco bastante grande, mas a corporação trabalha uma doutrina que é extremamente segura e se provou aí ao longo de 3 semanas que é possível trabalhar, resgatar, desenvolver as técnicas para poder salvar as pessoas que necessitam. Obrigado, Major Eco. Explicando um pouquinho sobre esse curso, finalizou ontem, viu, Fernando? Cerca de 10 profissionais aí, não só do Oeste, de outras regiões também, vão chegar aos seus batalhões mais qualificados para prestar aquele atendimento para a população, curso voltado aí para salvamentos em altura, que foi realizado durante 3 semanas aqui em Chapecó. Fernando, devolvo para você no estúdio. Grande Bastos, muito obrigado, agradece aí os bombeiros e parabéns por mais um treinamento, capacitação para as forças de segurança do Estado. Vamos de previsão do tempo? Vamos ver como é que vai ser esse final de semana? Rodou. Hoje, uma sexta-feira com predomínio de sol e nuvens aqui em Santa Catarina. O tempo ele permanece mais firme, com o aumento de uma nebulosidade entre os planaltos e as regiões litorâneas. Mas mesmo assim, nós não temos condições de chuva significativa. Aqui na região norte podemos sim ter uma chuvinha mais fraca, a região da Grande Florianópolis também. A massa de ar frio, gente, aquelas temperaturas mais baixas, elas começam agora a perder força e agora à tarde as temperaturas já sobem mais. Olha só como é que fica. Extremo oeste pode bater os 20 graus nesta sexta. Oeste tem 19 graus de máxima, meio oeste 18. Na serra, claro, ainda mais friozinho, mesmo assim pode chegar aos 14, 15 de máxima no Planalto Norte. E aqui para a faixa leste a gente tem 16 de máxima no Vale, 19 na Grande Florianópolis, 20 no norte e 21 de máxima na região sul de Santa Catarina. Agora, amanhã, aí a gente já tem mudança no tempo aqui em Santa Catarina. A formação de uma frente fria provoca pancadas de chuva e temporais que dão início lá no Grande Oeste e aí vão avançando aqui em direção ao litoral, mais para o final do dia. Então, a faixa leste amanhã ainda deve ter sol e nuvens pela manhã, é depois que o tempo vira. A Defesa Civil ainda alerta para os ventos fortes, antes mesmo da chegada dos temporais. E o risco é de moderado a alto para destelhamentos, queda de galhos e árvores e danos na rede elétrica. E neste sábado ainda há condições para alagamentos e enxurradas pontuais. Amanhã a gente tem uma diminuição do frio em relação aos dias anteriores. Então, as mínimas devem ficar entre 6 e 12 graus e as máximas já sobem um pouquinho mais, podem chegar até os 22 graus aqui no nosso estado. No domingo, aí o dia já amanhece chuvoso em todo o nosso estado, mas aí o tempo vai melhorando no decorrer da tarde, com aberturas de sol no extremo oeste. E as temperaturas seguem em elevação. Olha como é que ficam as máximas. Lages pode chegar aos 15 graus. Vamos para a próxima imagem. Chapecó, máxima de 17 graus na região oeste. Floripa já chega a 20 graus. Opa, a gente está perdendo a imagem aqui, ó. Máxima de 20 graus. Blumenau e Joinville, 21. E Criciúma, no sul do estado, pode chegar aos 22 graus no domingo. Também com esse tempo mais chuvoso aí para a gente fechar esse final de semana. Se você quer aproveitar, aproveita essa sexta-feira. O sábado de manhã ainda um pouquinho, porque depois a gente deve ter chuva em todo o nosso estado. Previsão do tempo para vocês. Vamos fazer uma pausa aqui no meio-dia? Voltamos em instantes com outras notícias. Até já. Nosso meio-dia, boa sexta-feira, só mais meio período. Fica tranquilo aí, só mais meio período para a gente curtir o nosso final de semana juntos. Santa Catarina tem um novo governador a partir de hoje. O desembargador Francisco Oliveira Neto tomou posse agora há pouco na capital. Kaique Guede é quem acompanhou toda essa cerimônia de posse.
com o afastamento temporário do governador Jorginho Melo para compromissos. Vamos lá, direto da Casa da Agronômica, residência oficial do governo, aí está Kaique Guede. Explica pra gente, por quantos dias o estado terá um novo governador, hein, Kaique? Bom dia, Fernando. Olá a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Vamos entender então o porquê dessas mudanças. Jorginho Melo embarca hoje para missões no Japão e na China, com foco principalmente na economia, abrir novas frentes de negócio e desenvolver aquelas que já existem. A vice-governadora Marilise Bem está também em missão internacional em Portugal, com o objetivo de aproximar a Europa e Santa Catarina. O terceiro na linha de sucessão seria o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, mas ele está licenciado do cargo. Portanto, Francisco Oliveira Neto assume esta função de governador, deixa a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina temporariamente, que fica a cargo do também desembargador e primeiro vice-presidente Cid José Goulart. Isso tudo até o dia 25 de junho. E o desembargador, agora governador em exercício de Santa Catarina, Francisco Oliveira Neto, disse, em síntese, que espera deixar Jorginho Melo tranquilo para atuar na missão internacional e, quem sabe, entregar o Estado até melhor do que ele está recebendo neste curto período. Vamos ouvir a fala dele. Passar ao governador a tranquilidade, passar a Santa Catarina, o meio político de Santa Catarina também, toda a tranquilidade necessária para continuar nesses dias, porque o papel da interinidade é esse. O papel da interinidade é cumprir com a missão constitucional, cumprir com aquilo que está determinado, seguir o programa de governo e procurar entregar o Estado, devolver o Estado em boas condições ou até melhor, até para que o governador possa, ao retornar com esses fortes investimentos que vai buscar, sempre sendo um sucesso, essas viagens internacionais, porque mostram ao mundo, mostram aos outros países o que é Santa Catarina e como Santa Catarina tem possibilidade de negócios, possibilidade de desenvolvimento. Santa Catarina com um novo governador em exercício até o dia 25 de junho. Fernando Machado. Kaique Guede, muito obrigado pela informação. Está lá na Casa da Agronômica acompanhando. É uma viagem do governador Jorginho Melo e, por isso, um novo governador no estado nos próximos dias. Um bom trabalho. Kaique Guede está comigo e está ao vivo. Daqui a pouco você volta com outras informações. Agora, meio-dia mais, deixa eu ver, 45 minutos? Meio-dia mais 45 minutos. Jorginho Melo agora afirma que o desfecho esperado das investigações sobre os indícios de irregularidades na universidade gratuita, o caminho é punir. E nós vamos conversar agora com punir, exatamente, punir quem de alguma forma cometeu irregularidades na universidade gratuita. Assunto para Roberto Azevedo, que já está comigo. Mas antes de eu entrar no tema universidade gratuita, deixa eu pegar uma opinião do Roberto a respeito dessa transição de cargo na Casa da Agronômica que aconteceu agora há pouco e o Kaique acompanhou pra gente. Vamos pra Serra? Olha ele aí, ó. Roberto Azevedo está prestigiando a Festa Nacional do Pinhão, está prestigiando Lages e a gente sabe que sempre que acontece um grande evento assim, Roberto, autoridades políticas acabam prestigiando, como aconteceu com o próprio governador Jorginho Melo. Então vamos lá. Roberto, antes da universidade gratuita e essa declaração do governador que quer punir quem cometeu alguma irregularidade, deixa eu pegar uma opinião sua, uma análise sua sobre essa transição de cargo aqui em Florianópolis agora pela manhã. É uma oportunidade também. Roberto, bom dia e bem-vindo ao nosso meio-dia. Obrigado, Fernando. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Na realidade, é importante citar que toda esta possibilidade da entrada do desembargador Francisco Oliveira Neto no governo do Estado é propiciada por uma verdadeira operação. O governador vai à Ásia, ao Japão e à China, tem importantes eventos lá relacionados com a carne em Santa Catarina, quer levar a nossa carne bovina para lá. Também a possibilidade da instalação de uma fábrica de montagem
montagem de aviões e outra de pneus, produção de pneus e pneumáticos, também aqui em Santa Catarina, que seriam investimentos chineses. Mas, sobre a posse de Francisco Oliveira Neto, ele é o segundo da família a ocupar o cargo de governador. O pai dele, Francisco de Oliveira Filho, que era presidente do Tribunal de Justiça lá em 2006, quando Luiz Henrique da Silveira era governador, também ocupou o cargo. Então, para Francisco Oliveira Neto assumir agora, a vice-governadora pediu licença porque ela foi numa viagem internacional à Espanha e a Portugal. Vai tratar de cidades inteligentes e de turismo lá. O presidente da Assembleia, Júlio Garcia, pediu uma licença sem vencimentos para tratar de assuntos pessoais. Interessante, quando o pai do atual governador em exercício assumiu o cargo, lá em 2006, Júlio Garcia era o presidente da Assembleia, então tem uma curiosidade aí. Agora, nós temos que valorizar esse tipo de viagem internacional porque gera negócios para Santa Catarina. Havia um pensamento retrógrado que dizia que governador, prefeito, presidente viajar para o exterior é passeio. Não é. Tem esse lado diplomático e o lado econômico na frente. E a gente deseja aí um bom período de interinidade para o desembargador presidente do Tribunal de Justiça. Legal, boa análise. Roberto, e a universidade gratuita, hein, Roberto? Nós recebemos aqui no estúdio, o Roberto participou da gente com a participação direto da Serra na entrevista com a secretária de Estado da Educação. E aí, lá na Serra, o Roberto, que está acompanhando também a comitiva, né, que passa pela Festa do Pinhão, nosso grupo ouviu mais uma vez, né, o Grupo SCC ouviu mais uma vez o próprio governador Jorginho Mello a respeito da universidade gratuita e as fraudes que estão sendo investigadas, não é mesmo? Roberto, a declaração do governador, por gentileza, repercuta para a gente. Muito forte a declaração do governador e ele deu exatamente o tom de o que ele imagina que vai ser a conclusão da investigação policial e também da Controladoria Geral do Estado, que vai ou que vão, os dois órgãos, Polícia Civil e CGE, analisar essa situação da universidade gratuita. Vamos ver o que disse o governador. Quem tem que fazer é a polícia, é a própria universidade, que já estão debruçados revisando, a Controladoria Geral do Estado, né? Porque é um programa maravilhoso. Tem algumas pessoas que mentiram as suas informações, vão se ver com a polícia, com a Receita Federal. Quem mentiu que o pai não ganha nada e o pai é empresário vai ter que devolver o dinheiro, corrigido, vai ter processo, vai ser processado, enfim. A universidade se facilitou um pouco, não cumpriu a lei, porque tem uma lei aprovada pela Assembleia. Isso não é de papo, isso não é de conversa mole, isso é uma coisa séria. É a maior lei de transformação de todo o Brasil que tem. Não tem outro estado que tenha. Eu não tenho dificuldade, preocupação nenhuma. Ele vai continuar sendo o maior programa de inclusão, punindo quem tem que punir e ponto final. É um ponto interessante, mas a gente coloca. É um processo que tem que ter a seriedade do governo e aquela máxima, como disse Luciane Sereta, secretária da Educação. É uma responsabilidade compartilhada. Governo, universidades comunitárias e universidades privadas. Todo mundo tem que avaliar a responsabilidade neste caso. Dito isso, minha gente, um grande abraço, bom fim de semana a todos. Eu volto logo mais no Tá Na Hora Santa Catarina e a todo momento aí no SCC 10. Grande abraço. Roberto, muito obrigado, viu? Roberto está lá na Serra, no estúdio do SCC, trazendo toda a cobertura política da Festa do Pinhão. Roberto Azevedo, senhores! Roberto, deixa eu te contar uma curiosidade que eu descobri hoje. Fale. Você sabia que Santo Antônio se chama Fernando Azevedo? Ele costumava acertar a vida dos outros. Faz sentido isso, faz sentido. Né? Faz sentido. Tem uma reportagem lá no SCC 10, a Marister estava lendo aqui. Fernando Azevedo, negócio, olha, Santo Antônio e Roberto Azevedo. Te mete. Tchau, Roberto. Fernando Azevedo. Deixa eu falar com o Thiago Pires, que tem informações sobre possíveis falhas na gestão do DIBEA na capital. Aí está. O Ministério Público, gente, fez uma vistoria surpresa lá no DIBEA.
Vamos entender com o Thiago o que foi encontrado por lá. Alguma irregularidade grave, Thiago Pires? Fernando, a gente ainda não teve acesso ao relatório, ele não foi finalizado, mas o que se sabe é que na tarde de ontem, uma visita surpresa ocorreu dentro da DIBEA. Foi realizado pelo Ministério Público através da 26ª Promotoria de Justiça aqui da capital. Agora, o porquê que essa ação aconteceu? Por causa de um recebimento, o Ministério Público recebeu uma representação formal da Associação Catarinense de Proteção aos Animais, a CAPRA, que apontou possíveis falhas na gestão da unidade. Por isso aconteceu essa vistoria surpresa por lá. A diligência teve como objetivo, estou com um documento em mãos aqui, verificar no local as condições dos recintos onde os animais estão alojados, a oferta de alimentos e água, os cuidados clínicos prestados, como a triagem, vacinação, controle de zoonoses e manejo de animais com necessidades especiais e, é claro, além da limpeza, estrutura física, equipamento e equipe técnica também. Todos esses dados, agora respondendo a sua pergunta, Fernando, todos esses dados levantados durante a vistoria, eles serão consolidados em um relatório técnico que servirá de base para as próximas deliberações aí do Ministério Público. Por isso, já nessa ação, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar os fatos, ou seja, para investigar todas essas denúncias realizadas pela CAPRA, que é a Associação de Proteção aos Animais. É claro que a gente entrou em contato com o executivo, que é o responsável pela DIBEA, pela Diretoria de Bem-Estar Animal, que diz o seguinte, a diretoria DIBEA de Florianópolis informa que possui processos internos ordenados para garantir que cada setor tenha profissionais responsáveis que verificam a funcionalidade do órgão. A gestão, então, está aguardando o relatório do Ministério Público, diz que há 2 anos vem fazendo melhorias e finaliza dizendo que a DIBEA atua em diferentes frentes para promover o bem-estar animal, com castrações gratuitas, enfim. Vamos aguardar, Fernando, o relatório deve sair, o inquérito já foi realizado, mas se há denúncia, a gente precisa ficar atento para realmente se elas existem ou não aqui na DIBEA em Florianópolis. Volto contigo aí. Muito obrigado, Thiago Pires. Fica de olho pra gente. A gente sabe que a DIBEA faz um trabalho incrível, mas o Ministério Público está lá acompanhando, ver se não tem nada de errado. É importante mesmo, não só para os servidores que atuam lá, mas também para os animais que são cuidados no DIBEA. Mas o trabalho do DIBEA é incrível, até que se prove o contrário, meu caro Thiago Pires. É uma das instituições mais bem organizadas e mais relevantes para a cidade de Florianópolis. Obrigado, Thiago Pires. Vamos seguir com outras informações. Tem aniversariante no Litoral Norte neste domingo. Itajaí completa 165 anos. Uma extensa programação foi organizada para este final de semana. Quem vai contar pra gente é a Cris Pinheiro, que tem entrevistado direto da cidade. Oi, Cris! Oi, Fernando, Maria, voltamos. 165 anos de Itajaí e vai ter bolo, sim. Ao meu lado, o secretário de Assistência Social, que vai fazer o convite todo especial para você. É quando, secretário, o corte do bolo? No dia do aniversário mesmo, no domingo? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Maria Esther, Fernando. Dia 15 de junho, 165 anos de Itajaí, o corte oficial do bolo aqui no Centro Eventos, com a entrega de 3.500 fatias aqui no local. Mas durante todo o mês, Cris, nós estamos entregando o bolo nos bairros da cidade e vai chegar no final de junho com mais de 14 mil fatias entregues para a nossa população. Legal, obrigado pela sua participação. E amanhã tem casamento coletivo. Amanhã tem casamento coletivo, são 165 casais também que vão casar aqui no nosso casamento coletivo em Itajaí. Fernando, Maria, essa fatia aqui eu como por vocês, tá? Agora eu vou chamar a nossa superintendente das fundações, a Ana Carolina. Ela vai nos passar rapidamente a programação cultural, que é extensa durante todo o mês, mas nesse final de semana tem muita coisa boa, né, Ana? Bom dia. Bom dia, e já começa hoje. É sexta-feira 13, mas nós vamos cair na gargalhada. Tem o Jorge Gastaldi, itajaiense, peixeiro raiz, assim como eu, vai estar no Centro Eventos, é só chegar. Nós temos aí para os 480 pessoas, os primeiros que chegarem podem assistir. No sábado, a gente está orientando levar a criançada para cá, trazer para cá, tirar de dentro de casa, que tem o show das fadas, que começa às 3 horas. Depois nós temos 2 shows estaduais, que é aquele show de passinho muito legal, veio o pessoal todo aqui para dançar. Tem um pouquinho de rock e depois nós entramos no Centro Evento, que tem mais festa ainda. Eu estou falando só de sábado, né? Porque no domingo pode chegar ali pelas 2 horas para comer o bolo, depois vem para o lado de fora que nós vamos reunir mais de 200 bateristas que vão ficar 1 hora tocando,
todo mundo junto, que vai ser o segundo evento do Bateraí, que vai ser um sucesso também e eu espero que vocês venham para prestigiar. Agora, antes de encerrar, no domingo tem a assinatura aí das 2 regatas que vão acontecer novamente em Itajaí, né, Ana? Tem assinatura e tem mais coisa, gente. É muita coisa. Eu quero dizer que aqui onde eu estou, no Centro Eventos, no domingo, aliás, no sábado, sexta e sábado, às 20 horas, tem o Jorge para todo mundo que queira ouvir, mas a gente tem também lá na Praça Arno Bauer, nós temos eventos culturais ali a partir das 10 horas, para quem estiver lá, vai ter música, vai ter dança e domingo nós temos todas essas assinaturas, temos missa, temos iluminação dos patrimônios públicos, olha, tá assim, tem que acompanhar a agenda. Gente, venham para cá curtir os 165 anos de Itajaí, todo mundo convidado. A programação completa, como a superintendente falou, está nas redes sociais da Prefeitura de Itajaí. Parabéns, Itajaí! Obrigada a todos do SCC SBT que nos acompanham. Todos os dias a gente está aqui, né, Fernando, Maria, trazendo todas as informações dessa terra linda de sol e mar. Hoje está chovendo, mas é de sol e mar. Volto com vocês. Boa tarde. É isso, viva Itajaí, né? Com uma programação extensa aí para comemorar os 165 anos de história lá na cidade. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Alô, povo de Itajaí, povo querido que sempre recebe a gente muito bem. Todos os dias a gente está em Itajaí. Feliz aniversário. Vou fazer um rápido intervalo e na volta outras informações aqui no meio-dia. Agora imagens de Passo de Torres. Vocês estão vendo aí? 20 graus. Não tem imagem de Passo de Torres? Essa daqui não é Passo de Torres. 20 graus, agora sim, Passo de Torres. Até daqui a pouco. De volta aqui no Espaço SCC10, mostrando para você que a vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Marques, que inclusive, né, está em Israel desde o início da semana passada. A Mariane Matos também é secretária de Segurança, além de vice-prefeita, acumula a função de secretária de Segurança da capital. Teve que seguir para um bunker antiaéreo, por conta dos alertas emitidos a partir do ataque de drones pelo Irã. Mariane está no país para participar de uma visita de estudos para saber mais sobre a referência de Israel em segurança pública, como foco em inovação e tecnologia. Nesta quinta, as forças de segurança de Israel atacaram cidades no Irã e, por isso, a vice-prefeita da capital precisou buscar abrigo em um bunker. Está na coluna de Roberto Azevedo. A informação mais atualizada é que a vice-prefeita está bem. Susto. A 11ª edição da Sapecada da Canção Nativa, um dos maiores festivais de músicas nativistas do Brasil, começa hoje e é realizado durante a Festa Nacional do Pinhão. E a Rádio Clube de Lages fará a transmissão do festival. Vamos chamar o Cleiton Ramos? Ele está ao vivo com as informações. Então quer dizer que vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube? Todo mundo pode conferir essa pecada, Cleiton, é isso? Exato, Maria. O pessoal vai poder acompanhar com toda certeza. É muito fácil. Aliás, deixa eu abrir aqui o site para mostrar para o pessoal. Olha só, dá para fechar aqui, Márcio? Olha ali, ó. É só acessar scc10.com.br. Para você que não é aqui de Lages e não tem aí a frequência em algum município de Santa Catarina, pode acessar através do site, vai ao vivo, tá lá Rádio Clube, que a Rádio Clube com aquela qualidade sempre vai transmitir. Para o povo lagiano, aqui nessa cidade maravilhosa que a gente está nesse momento, a Rádio Clube é um canhão de audiência e a gente não está mentindo não. É impressionante a audiência da Rádio Clube e principalmente quando o assunto é festa do peão, aí bomba mais ainda. Para falar a respeito da transmissão, Anderson Souza, que é coordenador da Rádio Clube de Lages, já passei os caminhos aí para o pessoal acessar, tudo pronto para a transmissão. Tô vendo que os equipamentos vão ser montados aqui na frente do palco, né? O pessoal tá lá ensaiando e a cobertura realmente é tradição, como sempre na Rádio Clube. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, né, Cleiton? A qualidade extrema ali nessa edição da Sapecada da Canção Nativa, né? A Clube FM estará transmitindo a partir das 6 horas da tarde. Com início aí com a solenidade de abertura, né, dessa edição que promete ser histórica, aproximadamente entre 6h30 e 7 horas da noite, né? Sexta e sábado, transmissão no ar na 98,3 e no domingo
estaremos fazendo uma cobertura 360, que seria tanto no ar quanto na Clube TV pelo YouTube e nas nossas redes sociais aí também através do portal, como tu mesmo mostrou pro pessoal, né? Edel Goulart na apresentação, Douglas Moraes no comentário e também Cláudio Pereira estarão fazendo toda esse amparo, né, para trazer todo o conteúdo rico que será transmitindo daqui da Praça João Costa, aqui no centro de Lages. Já está frio, a noite pretende ser bastante fria também, mas isso não vai afastar a comunidade, né, porque pretende ser um dos dias que mais vai ter pessoas, né, aqui presentes na praça, e com certeza vai ser um momento histórico para a gente. Maravilha, obrigado pela participação, não tenho dúvida disso. Agora o pessoal está lá passando o som, mais uma das atrações aí da Sapecada Regional Etapa hoje. Olha, se a qualidade de som já está assim no ensaio, imagina na hora, imperdível. Detalhes logo mais não está na hora e também no A Tarde é Nossa. Nessa fria Lages, agora a temperatura 11 graus. Fernando Machado, Maristé. Legal, Cleiton. Muito obrigado. Sapecada, gente. Valorize o tradicionalismo, o artista de Santa Catarina, o artista local, Sapecada da canção nativa e você acompanhando tudo aqui pelo SCC10. Maria, toda a equipe, muito obrigado pela parceria ao longo desta semana. Vem aí o A Tarde é Nossa. A gente se vê na segunda, 11h20, se Deus quiser. Então, aproveite bem o seu final de semana. Cuide-se e até lá, Maria. Até, Fernando. E a gente segue com A Tarde é Nossa, que hoje está bem animado. Vem com a gente.